Salve, salve, minha gente! É um prazer inestimável estar aqui com vocês para mais uma aula de filosofia. O tema dessa aula é filosofia medieval e a escola patrística. Vamos nessa? Bom, quando a gente fala de filosofia medieval, nós temos que entender primeiro o contexto histórico. E qual é esse contexto? Nós estamos falando de uma queda do Império Romano, o fim da hegemonia das cidades, as polis da antiguidade não são mais o centro civilizador e agora as pessoas passam a morar em ambientes rurais. Houve um processo de ruralização da Europa a partir das invasões bárbaras. Claro que a gente estuda toda a formação do feudalismo, né? A ameaça das invasões, a ameaça da morte, a ameaça do saque é uma preocupação recorrente na população europeia do século V, do século VI, até mais ou menos o século X e XI. Embora as invasões bárbaras se consolidem e formem novos reinos bárbaros cristãos, aí, inclusive, nós vamos ter depois, né, tentativas de invasões também de vikings, de árabes, de húngaros. Então, a invasão e o medo da morte é, na verdade, algo recorrente na Europa há pelo menos 5, 4 séculos aí. Mas a filosofia patrística, que é essa inaugural da filosofia medieval, ela surge no contratempo do fim do Império Romano para início das invasões bárbaras, certo? E a decadência do Império, consequentemente. Então, existe uma nova realidade europeia, né? Um novo conhecimento se posta como verdadeiro, que é o conhecimento religioso, mas ainda os ideais, as formas de compreender o mundo, né, dos gregos, dos romanos, eram hegemônicos, tanto é que essa forma de compreender vai influenciar muitos reinos bárbaros também. Então, a filosofia platônica, a filosofia aristotélica, a filosofia socrática, ela não foi deixada de lado, né? Ela veio e esses novos filósofos da Idade Média vão tentar absorver, mas vão modificá-la por conta do seu tempo. É como se eles estivessem adaptando a filosofia grega ou a filosofia helenística mesmo ao seu tempo, certo? Bom, onde nós vamos ter a filosofia, se as cidades e as polis não são mais o centro civilizador? Nós vamos ter nos mosteiros e nas igrejas. Então, essa é a instituição que domina toda a Idade Média e, consequentemente, com o seu domínio, ela traz também o domínio ideológico, né? O domínio das mentalidades, a forma de encarar o mundo, de interpretar a realidade, é a forma com que a igreja, né, essa instituição social que vai existir durante milênios, que vai existir na Idade Média também. Ela vai se formar, na verdade, como uma grande instituição na Idade Média. Então, os mosteiros, as igrejas, né, esses espaços reservados ao debate religioso serão os espaços também do surgimento dessa filosofia medieval. E aí, o que sempre vem na nossa cabeça é que parece que a fé é uma antitese, é uma contradição, é, na verdade, o contraditório da razão. Mas o que a gente vai assistir aqui não é exatamente assim que a filosofia medieval vai se pôr. Então, se a igreja ela vai ser a grande instituição da Idade Média, ela vai tentar complementar a filosofia dos gregos. Então, vão tentar trazer a filosofia dos gregos, a racionalidade, o mundo platônico das ideias, o mundo platônico da sensibilidade, vão tentar complementar com uma verdade revelada, que é a verdade que Jesus Cristo trouxe, né? Que existe um Deus único e verdadeiro, né? Que seria o Deus cristão, certo? Que vai se formar como um Deus cristão. Então, o que nós vamos ver da filosofia medieval é uma união entre fé e razão, certo? E aí nós temos essencialmente duas escolas filosóficas da filosofia medieval. A primeira, que está ligada
a Alta Idade Média, é a patrística. E a segunda, que está ligada à Baixa Idade Média, que é a escolástica, certo? Então a patrística, ela teve como grande pensador um rapaz que se tornou santo depois na igreja, que é o Agostinho de Hipona, depois ficou sendo chamado de Santo Agostinho, e na escolástica um indivíduo chamado Tomás de Aquino, que depois ficou conhecido como São Tomás de Aquino, certo? Então, qual é o nosso foco? Qual é o foco da aula de hoje? Patrística, né? Então, quando a gente fala de patrística, nós precisamos pensar na originalidade da palavra, né? Então vamos fazer um estudo da origem dessa palavra. E essa palavra, ela carrega consigo o pater, né? Então vem algo que é o fundador, né, da corrente filosófica. E essa patrística, ela tem uma intenção bastante clara para a Igreja Católica, que é tentar dar um fundamento coeso e originário para a Igreja Católica. Ou seja, se a Igreja Católica vinha se firmando como uma possível grande instituição social, né, se ela estava tentando superar as dificuldades, superar o Estado Romano, que estava em decadência, que nós vamos ver que vai acabar, né, ela precisava se portar como uma instituição social independente do Império Romano e que continue aglutinando pessoas e que dê parâmetros para essas pessoas. É válido lembrar que depois que Jesus Cristo morreu, né, esse Jesus Cristo histórico morreu, os apóstolos e os discípulos de Jesus como um todo, né, eles passaram a pregar o cristianismo cada um de uma forma. Então havia muito elementos do paganismo que acabaram sendo incorporados, né, por conta desse politeísmo romano, né, muitos elementos de outras religiosidades como o judaísmo, né, foram incorporados. E era preciso, pelo menos nesse momento, esses filósofos, né, sobretudo o Santo Agostinho, tentar unificar a Igreja Católica em torno de alguns preceitos básicos e tentar responder algumas dúvidas que foram colocadas em cima da Igreja, em cima do cristianismo e que não tinha uma resposta muito satisfatória, tá? Então, nós vamos ver que essa filosofia, ela é uma filosofia feita por teólogos, que são filósofos cristãos, né? Então a filosofia faz esse vínculo com a igreja, e vão tentar racionalizar essa verdade revelada por Jesus Cristo. Tá? Então é uma verdade que, essa verdade revelada é uma verdade que está para além da razão, né? Está acima da razão. Então a razão vai ser um instrumento necessário para você conseguir compreender essa verdade revelada. Então veja, não é uma verdade do mundo concreto, né? É uma verdade que está no mundo metafísico, mas que ela precisa ser encontrada a partir da experiência racional. Então a filosofia, ela vem como esse instrumento, né, de trazer o caminho para essa verdade revelada, tá? Então, novamente, é um complemento da filosofia grega, não há oposição entre fé e religião, a relação é de complementariedade, certo? E nós temos essa união, filosofia, aquilo que a gente chama de conhecimento racionalizado, com verdade revelada. Pois bem, vamos falar então do mais importante filósofo desse período, que é o Agostinho de Hipona. O Agostinho de Hipona tem uma grande obra que se chama Confissões. Essa obra é uma confissão que ele está fazendo a Deus. Então tem muito de um diário com reflexão, com filosofia, com oração. Então é muita coisa misturada ali, tá? E ele vai dizer que, no fim das contas, o que ele está fazendo é a sua conversão, né? Ou seja, ele está se entregando para Deus, depois de várias experiências. Ele vinha de uma família relativamente de classe, é difícil falar de classe, mas relativamente o que a gente concebe hoje como classe média. Então era uma família que tinha bastante dificuldade,
né, mas que conseguiu pagar os estudos para ele, né? Ele consegue estudar, ser um professor em Cartago, que é a principal cidade do Império Romano na África, né? Depois ele faz uma passagem em Roma, uma passagem em Milão. Em Milão ele tem o contato com o bispo por intermédio da sua mãe, né? Ele leva a mãe junto consigo depois da morte do pai. E lá em Milão ele tem esse contato com o bispo e ele troca muita ideia, ainda não sendo um membro da igreja, né? Ele troca muita ideia com esse bispo. E esse bispo, que tinha um conhecimento muito vasto da filosofia grega, traz para ele os relatos da filosofia grega e eles passam a compreender juntos, a debater juntos algumas ideias sobre a concepção do cristianismo. E ele vê, né, o poder do cristianismo, ele entende o poder do cristianismo e passa a escrever e tentar traçar respostas coesas sobre perguntas do senso comum para o cristianismo. E aí depois ele volta para a África e ali ele se torna um grande bispo e um filósofo da Igreja Católica que vai ser tão importante para a Igreja e influenciar muitos pensadores até os dias de hoje, tá? Então qual é o grande referencial do Santo Agostinho? É um cara que vai beber muito da fonte platônica, então a gente já começa a compreender que ele consegue dividir o mundo inteligível e o mundo sensível, né? Então seria como se fosse esses dois universos, e aí já dá para compreender que esse mundo inteligível vai estar bem próximo daquilo que ele chama de mundo de Deus, ou cidade de Deus, né? Que seria um mundo perfeito, com todas as qualidades que o Platão diz, né? Um mundo ahistórico, um mundo imutável, né? Um mundo bom, e a cidade dos homens, que seria esse mundo sensível, aquilo que é só o corpo capaz de sentir, vulnerável ao pecado, tá? Então, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. A revelação cristã, ela vem como um complemento da filosofia grega. Então, se a gente pensar no Platão e no Aristóteles, eles não tiveram acesso ao cristianismo porque Jesus Cristo não tinha nascido ainda enquanto Platão e Aristóteles eram vivos, né? Então o que ele está fazendo é uma questão de adaptação da filosofia grega. Então ele adapta a filosofia grega e põe essa filosofia cristã junto, né? Essa verdade revelada pelo cristianismo, e diz que o que ele está fazendo é uma continuidade da filosofia grega. Pois bem, então ele acreditava que esse lance da conversão para o cristianismo, ela deve ser uma conversão verdadeira, ela não pode ter leviandade, não pode ser interessada, né? Ela tem que ser de corpo e alma mesmo, vamos dizer assim, porque você se converter não é a entrega para Deus, é que você compreende esse reino de Deus, esse reino absoluto e esse reino poderoso, tá? Bom, então ele percebe aí essa diferença do reino sensível e do reino inteligível. Vamos tentar então primeiro entender o que é esse reino inteligível, que é a cidade de Deus, né? É a verdade imutável, então Deus é a verdade imutável, Deus não muda, Deus é onipotente, Deus é onipresente, né? Nós não estamos totalmente apartados de Deus, não é que Deus está só no reino dele, na cidade de Deus, nós não estamos totalmente apartados, porque nós temos consciência, nós temos racionalidade, e a racionalidade é capaz de compreender e entender Deus, tá? Então, essa racionalidade precisa controlar os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas sedes materiais, porque elas que são a fonte do pecado, tá? Elas que aprisionariam a gente nessa cidade de Deus, nessa cidade dos homens, que é a cidade do pecado, da tentação, tá? E a nossa razão, ela passa a ter um papel muito fundamental aí, né? Que é conseguir alcançar esse quesito, esse mundo divino, tá? Então, como que eu acesso à verdade, né? Só a gente lembrar do Platão, né? O Platão diz que é a partir da racionalidade. Então, beleza, mas só a racionalidade seria um aspecto meio platônico. Então, o que o Agostinho vai dizer? A racionalidade é importante,
né? Mas o fundamental é a iluminação que Deus dá, né? Então, se você pensar, compreender, em algum momento você vai sentir Deus, principalmente porque Deus está orientando o caminho que deve ser seguido. Então tem certa orientação desse caminho construído por Deus também, o que ele chama de teoria da iluminação. Então se você fizer bastante reflexão, pensar bastante, né, e orar bastante também, rezar bastante, consequentemente você encontrará o caminho, né, alguns sinais, algumas luzes que Deus dará para você. Tá? Então ele vem com um lema que é primeiro crer e depois entender, né? Então, se você acredita, você entende. Então, é a verdade revelada como um complemento da razão. Crer para entender, certo? Bom, e aí nós temos dois problemas. O primeiro é o problema do mal, né? Se eu acabei de falar para vocês que Deus é onipotente, onisciente, como o mal existe? Então, se Deus sabe de tudo e se Deus é todo poderoso, por que ele deixa o mal existir? Né? E aí o Santo Agostinho, que era uma pergunta recorrente da época, certo? Principalmente se você fizer uma análise do judaísmo, né, que o cristianismo sai do judaísmo, você vai perceber que Deus é um indivíduo que na concepção dos indivíduos é um sujeito que está propício a ter toda a potência do mundo, toda a ciência do mundo, né? E também provocador do mal, inclusive. Tá? Mas aqui o Santo Agostinho vai falar, não, Deus é o bem absoluto. Deus é bem, Deus não pratica o mal. E ele também é onipotente e onisciente. E aí tem um grande lance. Então, se ele é onipotente e onisciente e ele é o bem absoluto, como existe o mal? Tá? E aí o Santo Agostinho vai falar, ó, tem dois tipos de mal. O primeiro mal é o mal moral, que são realizados através das escolhas humanas. Tá? Então, o que é esse mal moral? O mal moral é como a gente encara alguns fatos históricos. Isso tem um pouco da filosofia helenística, né? Então, é como eu encaro, é como eu interpreto algumas ações ou como eu faço algumas ações a partir da minha materialidade, né? Então, é fruto é fruto da cidade dos homens o mal moral, né? Essas escolhas. Né? Principalmente porque eu estou suscetível a fazer isso por conta da minha interpretação que é equivocada, por conta da minha sensibilidade. E o segundo tipo de mal que a gente tem é o mal não moral, né? Que independe das escolhas. É um mal que acontece, né? Daria para a gente questionar isso, mas nesse momento histórico é um mal que acontece a partir de aspectos da natureza, né? De aspectos que não dependem muito da vontade humana. Né? Então, catástrofes naturais, doenças, acidentes, que seria o acaso. Né? Então, esse mal não moral, ele é fruto da nossa perspectiva limitada. Então, por exemplo, se a gente falar só em chuva, por exemplo, ou em terremoto, né, ou em algum acidente, a gente não vai compreender que é um mal por si só, se eu só falo isso. Mas se eu casar isso com algum momento histórico ou aonde aconteceu, aí eu interpreto como mal, né? Então isso também ele vai dizer, ó, isso aí não é um mal por si só, mas porque ele acontece no mundo dos homens, ele passa a ser um mal, principalmente por conta da interpretação que os homens fazem. Beleza? Bom, você vai dizer assim, então o mal moral, né, que foi o primeiro que eu disse para vocês aí, o mal moral, ele é uma escolha humana? Sim, é uma escolha humana. E quando a gente faz uma escolha humana, isso significa que nós temos a possibilidade de fazer escolhas. E essa possibilidade de fazer escolhas, eu estou dizendo que é o que o Santo Agostinho chama de livre-arbítrio, certo? Então ele vai dizer assim, nossa, mas como que Deus, se ele é onipotente e onisciente, como ele deu o livre-arbítrio para as pessoas, sabendo que ela poderia provocar o mal, né? Porque, obviamente, que se ele não desse o livre-arbítrio para as pessoas não seriam seres humanos, né? Elas seriam totalmente predestinadas, comandadas por Deus, tá? Então, o que o Santo Agostinho vai fazer? Vai falar, ó, Deus é tão bom, ele é tão bom, tão importante, né?
que ele vai oferecer o livre-arbítrio para todas as pessoas, né, para que elas possam fazer o bem, praticar o bem. Tá? Então, vamos tentar entender como que as pessoas podem fazer o mal, né, se é o problema do livre-arbítrio. Então, havia uma concepção na época muito interessante de que como o casal originário, Adão e Eva, havia comido o fruto proibido, né, Deus havia punido esses indivíduos. No judaísmo é bem contada essa história, né, de Deus onipotente. Né? Então eu vou punir você. Vou punir. Qual que é a punição de comer o fruto proibido? Trabalhar. Né? Então o trabalho é visto como uma punição. E, consequentemente, todo o resto da humanidade estaria suscetível ao pecado por conta do pecado original. Então, o pecado original havia decaído em toda a humanidade. E nós estaríamos inclinados para o pecado por conta de Adão e Eva. Mas, vem o Santo Agostinho e vai dizer o seguinte: não, nós não somos culpados por isso, embora a gente saiba que o mundo tem uma inclinação para o pecado. A cidade dos homens leva a gente a praticar esse pecado. Então, Deus, não querendo que a gente ficasse culpabilizado por isso, ele dá pra gente capacidade de agir contra esse mal. Né? E a capacidade da gente agir contra esse mal, que foi criado antes da gente, é o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolha. Tá? Então, a gente pode escolher realizar o bem, a gente pode também escolher realizar o mal, mas esse mal que a gente escolhe, na verdade, seria por conta da nossa sensibilidade terrena. Deus não tem nada a ver com isso. Tá? Então ele está isentando Deus de culpa. Na verdade ele está falando, Deus é bom porque ele deu pra gente uma habilidade para lidar com o pecado que os outros cometeram no passado. Tá? E aí quando a gente escolhe fazer o bem, aí sim o Santo Agostinho diz que a gente está sendo livre. Tá? Por quê? Porque essa é a livre vontade. Essa é a verdadeira função do ser humano, a prática do bem. Né? Então, esse pecado original havia enfraquecido essa liberdade, essa livre vontade, essa prática do bem. Mas Deus traz o livre-arbítrio, principalmente para a gente conseguir lidar com esse pecado original. E aí, então, para a gente conseguir chegar a essa vontade, né, para a gente conseguir escolher o bem, a gente não consegue por si só, porque a gente está imerso na cidade dos homens. Né? O que a gente precisa? Nós precisamos do apoio da graça divina. Né? E essa graça divina não é algo de escolha predestinada. Tá? É algo que, no caminho da reflexão, do pensamento e da oração, né, tem um casamento entre a razão e a oração, Deus acaba iluminando. E a partir desses sinais de iluminação, a gente tem que guiar e chegar e tentar encontrar a cidade de Deus. Certo? Então esse é um caminho que a gente tem que ter eternamente percorrendo, buscando esses sinais para a gente conseguir compreender o que é a vontade de Deus e ser exatamente um homem ou uma mulher livre. Beleza? Que é a prática do bem. Tudo bem, então? Esse, então, foi o Santo Agostinho, a Escola Patrística. Espero que vocês tenham gostado. Siga o canal, curta o nosso vídeo e ative o sininho para vocês receberem mais aulas como essa. Certo? Valeu, um abraço.